Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Estamos aqui em mais uma terça-feira e mais uma terça-feira sem a Lua. A Lua não pôde estar com a gente. Você que ouviu aí o episódio passado com o Fábio Lhoa Coelho, nos surpreendendo aí com a sua poesia, fugindo aí do seu mundo jurídico, foi um papo muito legal. Quem não ouviu, está disponível já em todas as plataformas de streaming. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, ajuda a gente, dá 5 estrelinhas aí na avaliação, ajuda a gente a chegar também, distribuir. Se você está ouvindo a gente pelo Deezer, favorita esse episódio que ajuda demais. Quero agradecer a escritora Nelly da Capella, que eu tive com ela na Feira Literária de Itu, mediei uma mesa com ela. Ela me enviou o livro que eu deixo aqui como indicação. O livro É Apenas Agitação, a semana de 22 e a reação dos acadêmicos nas célebres entrevistas de Peregrino Júnior para o jornal. Saiu aí pela editora Telha. A Nelly dá um talento. A gente viajou bastante aí nos bastidores acadêmicos da Bienal de 22. Ela fez um trabalho primoroso. Se eu não me engano, é tese de mestrado dela. E confere, vou deixar aqui na descrição também, se você quiser conhecer. Lembrando que continuamos com a parceria com o Clube de Contos Contemporâneos da Editora Reformatório. Então, quem quiser, basta me chamar ou escrever para contato@reformatório.com.br. Está aqui embaixo também o e-mail que você ganha o seu conto, tudo gratuito, e a gente discute na última segunda do mês, junto com o autor. E por fim, dos meus serviços, quero deixar aqui a dica da livraria Porão, do meu querido amigo poeta Wellington Rafael. Porão, que trabalha com sebos também, e com sebo, e entrega todo o Brasil. Conheça o trabalho dele. O Wellington tem um trabalho muito bonito de curadoria, tem livros raros também. É bem bacana o trabalho dele. E é isso. Bom, o papo de hoje, eu estou falando com o Paulo Miada. Paulo, sim, eu falei certo o seu nome? Paulo Miada, que é organizador do livro que saiu da Fundação Bienal de São Paulo, que se chama Bienal de São Paulo desde 1951. Esse livro foi lançado agora, em março. Um livro maravilhoso, um livro com uma capa incrível. Eu sei que é clichê elogiar a capa, mas uma capa espelhada, muito bonita. Ele está na minha mesa de centro aqui, inclusive. E a gente vai falar um pouco da Bienal de Arte de São Paulo. Estamos aí em vias de ter a Bienal do Livro de São Paulo, né? Tão falada, que a gente sempre fala aqui no Rabiscos. E hoje o papo com a Bienal de Artes vai ser muito legal. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. É um prazer poder contar um pouco mais sobre o livro e sobre a Bienal. Muito legal. O Paulo, que é curador, pesquisador de arte contemporânea, é mestre em História da Arquitetura e Urbanismo pela USP, que também é graduado por lá, curador adjunto do Centro Pompidou da França e curador do Instituto Tome Rotac de São Paulo, onde coordena o Núcleo de Pesquisa e Curadoria. Foi assistente de curadoria da 29ª Bienal de São Paulo e integrou a equipe curatorial do Rumos Artes Visuais da Itaú Cultural e foi curadora adjunto do 34º Panorama da Arte Brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Paulo, eu queria começar o papo com você falando um pouco da Bienal em si, do momento histórico da Bienal, né? A gente fez aí 70 anos dela, no ano passado. Veio esse livro maravilhoso, comemorativo. Antes a Bienal de Arte de São Paulo, que chamava Bienal Internacional de Artes, nasceu em 1951. E é um cenário artístico muito importante, né? Tá aí pau a pau com a Bienal Documenta, de Cassel, com a Bienal de Veneza. E, de certa maneira, é o ingresso de artistas no país, né, que coloca o Brasil no mapa do mundo das artes. Queria que você falasse um pouco da origem da Bienal e por que a gente deve continuar nesse árduo caminho. Bom, a Bienal de São Paulo nasceu em 51 como mais uma etapa de diversos esforços feitos em torno daqueles anos de modernização da vida cultural, intelectual e
e social da cidade, que procurava assumir um protagonismo no horizonte nacional, onde, claro, a gente tem um centro de densidade histórica em Salvador, tem o legado de anos de capital brasileira no Rio de Janeiro, tem uma vida intelectual tradicionalíssima em Pernambuco, e São Paulo não estava identificada como um centro para essa vida criativa, apesar de, claro, você acabou de mencionar a Semana de 22, a gente poderia puxar outros episódios e momentos de densidade da vida cultural na cidade, mas ela é uma cidade que se multiplicou muitas vezes, de tamanho mesmo, de população, em torno da virada do meio do século passado. E acompanhando esse crescimento demográfico, você tem um crescimento econômico, a vida industrial e as novas estruturas, e isso produziu, dentro do contexto social, iniciativas como a criação do Museu de Arte Moderna, que foi o espaço que gerou a Bienal de São Paulo originalmente, o MASP, numa outra frente, e todo o núcleo de comemorações do 4º centenário de São Paulo, que criou o Parque do Ibirapuera, os edifícios que ali estão, inclusive o que hoje é sede da Bienal, e o balé, enfim. Então, tinha um esforço de não só destacar a cidade de São Paulo, como fazer isso de uma maneira que fosse trazendo outras vozes, trazendo outros repertórios, de certa maneira, assumindo as desconexões como uma oportunidade para dar um grande salto e produzir um evento sem precedentes nas Américas. E então foi com esse tipo de ambição um pouco louca, até se a gente olha hoje, que foi criada a Bienal. E o que a gente tentou... E essa história foi contada várias vezes. A história da modernização de São Paulo, a liderança de Titilo Matarazzo, a criação do MAN, a criação da Bienal. É uma história muito contada da segunda Bienal de São Paulo, que é a que coincide com o 4º centenário e que alcançou dimensões lendárias, como a construção de uma sala especial inteira de Pablo Picasso, que incluía Guernica, incluía um conjunto de obras modernas europeias que nunca havia sido mostrado naquela dimensão e qualidade fora da Europa. E essas histórias, então, existiam em vários livros, inclusive livros feitos pela própria Fundação Bienal. E o nosso objetivo nesse livro foi voltar, resumir um pouco essa história, mas também buscar outras histórias. Porque ao criar um evento desse tamanho, que, como poucas coisas no caso brasileiro, dura tanto tempo, já que nós somos um país muito bom de começar coisas muito precárias e sustentá-las, a Bienal acaba sendo um lugar que cruzou infinitas histórias. Tem as histórias super oficiais, super reconhecidas, e outras tantas que ainda não foram contadas. Então, esse livro ele é um pouco uma homenagem aos 70 anos da Bienal, por meio que se faz justamente chamando atenção para tantas outras histórias que ainda não tinham sido ditas, discutidas, tantas perspectivas contemporâneas que cabem nesses 70 anos. O livro ficou maravilhoso, né? Vem 30 ensaios distribuídos aí por 424 páginas, são 200 imagens também, então ele está muito, muito bem organizado. Quero deixar aqui o parabéns para você mesmo de coração, porque ficou muito bom trabalho. Dentro dessas histórias que você fala, que algumas conhecidas, algumas não tão conhecidas, a gente tem uma expressão essencial da Bienal, da sua origem, e uma expressão essencial da Bienal em 2021, que foi ela. Ela foi em 2021 por conta da pandemia, é isso?
Isso, essa última Bienal, que eu trabalhei como curadora adjunta, a 34ª, foi originalmente prevista para 2020, Tá. mas acabou se Aconteceu em concluindo 2021. em 2021. O que você acha, organizando o livro, vendo os textos antigos, vendo os ensaios de apresentação, substancialmente a Bienal de 2021 tem, que a Bienal de 1951 não tem? O que você acha, fazendo esse paralelo, essa análise de tempo, de temporal, assim? Nossa, tanta coisa mudou e, por outro lado, tanta coisa segue parecida. Talvez o que uma Bienal como a do ano passado tem, que a Bienal de 51 nem poderia imaginar ter, é a possibilidade e a urgência, especificamente nesta última Bienal, né? A possibilidade e a urgência de ser um lugar de reencontro depois com a produção artística das pessoas, com a produção artística das obras, com as obras das pessoas, com as pessoas, no âmbito da arte contemporânea, durante um período de crise coletiva, mundial, nacional, sanitária, ética, institucional. A gente viveu essa última Bienal enfrentando talvez um momento oposto na história, porque 51 era um momento de aceleração de muitas construções e premissas, algumas depois a gente viu que era um pouco euforia, que não tinham tanto laço quanto pareceu, mas era um momento de aberturas e inaugurações de todos os tipos, arquitetônicas, institucionais, educacionais, e 21, perante a situação global e nacional, era um momento de apreensões, isolamentos, conflitos, incertezas. Então, essa relação com o contexto se fez muito diferente. Além disso, talvez uma diferença que é muito significativa é que a Bienal de 51 ela ainda está na esteira da arte moderna. Então, basicamente, se tratava de trazer obras prontas, trazer acervos, tinha até um sentido um pouco historiográfico, de mostrar artistas modernos que nunca tinham sido vistos no Brasil ou na América do Sul. E nesse sentido, era um esforço mais museológico, digamos. E uma Bienal recente, ela combina esse esforço de trazer obras, etc., com uma presença forte de artistas que estão produzindo trabalhos novos, que estão criando propostas para esse contexto, fazendo intervenções especificamente para o edifício, ou para o parque, ou para a cidade. Então, essa é uma mudança de repertório, né, entre a arte moderna e contemporânea, que hoje fica muito forte. Se algum visitante virtual fosse nas duas bienais, ficaria surpreso, né? Eu queria falar um pouco do papel político da Bienal, das artes, papel político das artes, né, como um todo. E tem dois textos aqui que chamam muita atenção para isso, que eu particularmente gostei muito, que é o texto da Carolina Schroeder e o texto da Aracy Amaral. O da Schroeder é um ensaio intitulado As Bienais ao Fim dos Anos 60, da participação em 67, a recusa em 69, no golpe militar, e o outro, o boicote à 10ª Bienal, extensão e significado. A gente teve uma expressão política muito, muito acentuada, né, nessas bienais em especial, né? Nós tivemos manifestações, inclusive mundial, né? A própria Bienal de Paris, o Museu de Arte Moderna lá se manifestou também, Bienal não, Museu de Arte Moderna lá. E hoje a gente está lidando com uma crise política em diversos setores artísticos, né? E a arte, ela tem sido convocada a falar, né? Como que você vê esse cenário e queria que você comentasse um pouco sobre esses textos. Então, eu acho que um evento deste porte, como a Bienal, ele necessariamente tem preocupações que extrapolam os critérios artísticos, os movimentos, os problemas formais.
Porque para discutir os problemas intrínsecos à linguagem artística, você poderia trabalhar em outra escala, que é muito mais confortável, cômoda, focada, exposições de estudo, exposições de pesquisa, publicações que vão a fundo no aspecto da arte. Quando você faz, e a Bienal traz isso desde o seu primeiro dia, a gente vai colocar no livro uma foto de um jornal, uma semana antes da Bienal, já tinha meio que o discurso pronto, de que era um grande evento internacional, para colocar o público em contato com o que havia de mais novo, etc. Quando você cria um mega evento como esse, você está querendo interpelar a sociedade como um todo, ou a maior parte possível da sociedade, a maior diversidade possível de públicos. E isso inclui muita gente que está muito mais próxima de preocupações de outras ordens que não da história da arte, ou da teoria artística, ou da estética. E aí, essa vocação de querer ser um evento muito público e abranger ou estar em interlocução com múltiplos aspectos da vida, fez com que a Bienal inevitavelmente tivesse em atrito constante com as mudanças da sociedade. E esses dois textos que você mencionou são de um momento de crise profunda, porque você tinha um golpe militar que, em 64, se fez com a hipótese de que aquilo não era uma ditadura, mas uma intervenção para evitar, enfim, a história que a gente sabe, evitar um outro golpe. Tranquilo. Esses dois textos que você menciona, eles se dão num momento de crise aguda na sociedade brasileira, porque a gente tinha um golpe instaurado em 64, que dizia não estar implantando uma ditadura, né, que seria uma intervenção para evitar um outro golpe, mas que, ao longo de poucos anos, foi deixando muito claro o seu caráter ditatorial. E a gente trata, as autoras, a Carolina Schroeder e a Aracy Amaral, tratam justamente do ponto de virada em que, em 68, nós temos o AI-5, que efetivamente suspende os direitos políticos dos cidadãos brasileiros oficialmente. Então, como a Caroline menciona, em 67 ainda fazia sentido um desejo de participar criticamente, de participar promovendo experiências, às vezes lúdicas, às vezes irônicas, às vezes caricatas, críticas, para que, ainda num campo cheio de contradições, a população tivesse chance de olhar criticamente para o seu tempo. Mas depois da implantação do AI-5 e da ampliação das práticas de censura no Brasil, diversos artistas intelectuais decidiram que não valia a pena, ou que era inviável qualquer crítica de dentro dos canais oficiais de comunicação. E isso faz, como a Caroline comenta, e a Aracy testemunha num texto de época, que artistas de todo o mundo, convocados por intelectuais e artistas brasileiros, boicotem a Bienal e instaurem um impasse que durou mais de uma década, até que o país recuperasse um mínimo de credibilidade internacional e permitisse que artistas importantes voltassem a se interessar em expor aqui e expor na própria Bienal. O boicote da Bienal, só para fazer um parênteses aqui, o boicote da Bienal tinha a ver, então, para não passar uma imagem para o mundo que estava tudo ok, que estava tudo na normalidade, né, no Brasil. Então, os artistas não vindo, não tendo, a exposição mostraria que não está tudo ok e não teria. Mas a Fundação Bienal, na época já, ela tinha alguma ligação com o governo, tinha alguma coisa a ver? Ou ela teve medo de trazer os artistas ainda num golpe militar para fazer algum tipo de protesto, algum tipo de voz? Não, a Bienal, historicamente, é uma fundação, quer dizer, antes era parte do Museu de Arte Moderna, depois uma fundação autônoma, já faz 60 anos, mas sempre de perfil privado com interesse público. Tá. E por ser assim, sempre combinou mecenato direto do
primeiro do próprio Titilo Matarazzo e de outras frentes, com verbas públicas, e aí isso variou muito ao longo desses 70 anos. Às vezes era a prefeitura, o governo, o Itamaraty, mas sempre tenta, por ser um evento de escala pública, que ter apoios públicos. A contradição se deu justamente porque, mesmo que ela não usasse um centavo público, ela era um evento de acesso público. E conforme o regime militar assumiu o seu caráter ditatorial, ele implantou práticas de censura independentemente de quem estava pagando a conta. Entendi. Então, a partir de 67, você começa a ter, em várias exposições pelo Brasil, episódios de censores que exigiam a retirada de obras, perseguiam artistas, fechavam exposições, e esses episódios começaram a se acumular. Poucos, mas mais significativos aconteceram em 67, na própria Bienal, mas outros muito mais de grande escala foram acontecendo pelo Brasil, fora da Bienal de São Paulo. E foi isso que acionou o alerta. Então, antes mesmo de ter um caso mais grave, temático, dentro da Bienal de São Paulo, houve essa campanha de artistas do mundo inteiro para fazer isso, para falar, não está tudo bem no Brasil, não há democracia, não há liberdade de expressão, então não vamos participar de um evento lá. Mesmo, ainda que não fosse propriamente um evento de governo. Entendi. Não, entendi. Hoje, comunicando com os tempos de hoje, então, vamos lá. Aqui é só pergunta, nada polêmica, viu, Paulo? Eu estou super comunicando com o tempo de hoje, com essa ascensão do alto escalão do governo militar, com manifestação popular de grande monta contra o governo, né, que tem cada vez tido um papel de escárnio à cultura brasileira, independente do partido que estamos, de que lado estamos, não há que se falar, é unânime no mundo artístico esse rechaço do governo com a arte. Você acha que hoje a Bienal de Artes, trazendo, por exemplo, agora 2021, ano que vem, é possível ela influenciar de alguma forma novos diálogos contemporâneos? E mais do que isso, a arte moderna ela nunca foi muito entendida, muito compreendida pela classe popular. Como que você acha que esse diálogo se deve e como que você vê esse cenário? Bom, na 34ª Bienal, que teve a sua etapa final em 2021, eu trabalhei como curador adjunto junto com Jacopo Crivelli Visconti, que era o curador-geral, e curadores convidados, Francisco Stocchi, a Carla Zaccanini, a Ruth Esteves, e a gente enfrentou esse desafio. Né? Assim, como é que a gente poderia exercer da forma mais consequente e profunda possível o desejo de que a Bienal fosse uma parte da esfera pública, num momento em que a esfera pública mesmo está tão congestionada, interditada, e no caso, depois da pandemia, ainda por cima, não recomendável. Né? Então, como é que a Bienal poderia ser um lugar de contribuição para fortalecê-la? Eu acho que nenhuma instituição, eu acho que não é só a arte, nenhuma instituição da sociedade sozinha resolve ou direciona a sociedade como um todo, mas cada uma pode ir cumprindo o seu papel. As instituições educacionais, as instituições jurídicas, as instituições de pesquisa, cada uma tem o seu papel cívico, social, e o funcionamento de todas elas é que vai uma fortalecendo e desafiando a outra também se mover num sentido de fortalecimento e democratização. Então, no caso da Bienal de São Paulo, o que a gente entendeu? Que ela deveria ser um lugar que se comunicasse com muitos públicos. E você mencionou um certo estigma da arte moderna e contemporânea. A gente tinha uma preocupação de que você podia chegar com qualquer repertório e você ia encontrar algo que falasse com você. Ia ter obras
muito processuais que te convidam a interagir, a conversar, a deixar sua marca, junto com outras obras muito impactantes visualmente, que você ia ficar impressionado com a fatura, com as cores, com a forma, junto com outras muito complexas em termos de história, que iam te falar de um momento específico do mundo e que aconteceu e que seria uma discussão crítica, junto com outras, junto com elementos que a gente chamou de enunciados, que eram elementos da história, que a gente apresentava e contava uma história sobre eles e introduzia questões que ressoavam entre os trabalhos. Então, você podia vir com múltiplos repertórios e alguma coisa ia te puxar, e aí tinha todo um esforço de pensar a relação entre as coisas para que o que quer que te puxasse fosse te envolvendo e te desse ferramentas para olhar para outras coisas que talvez você nem imaginasse que pudessem te interessar. Isso num nível mais do modo de fazer a exposição e do modo de legitimar os olhares de todas as pessoas. Num nível mais de discussão política, ideológica, a gente entendia que aí talvez seja uma leitura mais pessoal, mas eu entendia que a gente tinha dois grandes compromissos políticos. Um era ser um lugar de memória, porque em todo o desfacelamento da nossa esfera pública, uma coisa que tem um papel muito importante na minha leitura é a nossa lição de casa atrasada em construir espaços de memória e entender da onde nós viemos, que conflitos, que violências, que impasses nos trouxeram até onde estamos e o que nós deveríamos ir identificando como algo não tolerável, não repetível, que passa desde a história do genocídio indígena, da escravidão, da construção de uma república num país escravocrata, que é uma contradição em termos, nas ditaduras brasileiras, na normalização da violência de Estado, das execuções, enfim, tem muita história que a gente precisa estar consciente para poder julgar o que é desejável para o nosso futuro. Então, tinha um sentido, uma lição de casa que a Bienal tentava fazer, que era criar pontes entre o que estava sendo discutido hoje nos jornais, nas redes sociais, em todas as partes, com momentos diversos da história do Brasil e do mundo, para que a gente entendesse que a arte já se bateu com dilemas análogos, nunca falando que as coisas são iguais, mas que tem analogias, e às vezes, pela arte, você pode se sensibilizar para a contradição, para a violência ou para a força de certos momentos, de uma forma distinta que você não teria só lendo um livro de história ou vendo um documentário. E o outro desafio era que a Bienal trouxesse muitas visões críticas sobre o presente, sobre os nossos modelos de desenvolvimento, sobre o que tem sido chamado de progresso, o que tem sido chamado de liberdade, o que tem sido chamado de igualdade, o que a gente tem chamado de democracia, etc. Mas fizesse isso com um nível de elaboração distinto do nível que a gente exerce cotidianamente nas redes sociais. Então, você podia ir percebendo na Bienal vários recados críticos, mas você não poderia resumir a Bienal a uma coisa assim, é a Bienal que vota nessa pessoa ou naquela pessoa, que é fora isso ou fora aquilo, porque isso a gente já faz em outros ambientes, especialmente faz nesse ambiente que nos consome tanto, que é a internet. E um lugar como a Bienal, justamente por trazer a complexidade, a amplitude e a própria, até a opacidade ou a complexidade da arte, pode nos oferecer um outro nível de reflexão e de referência. Né? Teve algum tipo de crítica que vocês receberam com essa Bienal de 2021 por conta de não um levantamento político, né? Porque como você falou, não teve esse levantamento de bandeira propriamente dito, mas de modo amplo.
mas por ser um lugar que está se discutindo arte, ou foi tranquilo, conseguiu passar impune aí as críticas? Ah, uma coisa, para quem trabalha no campo artístico, sabe que para o meio artístico, a Bienal, isso é algo construído nessa história de 70 anos, a Bienal ocupa um lugar simbólico parecido com o da seleção de futebol, no sentido de que parece que todo mundo faria diferente, todo mundo faria melhor, todo mundo saberia o que fazer. Tem um hobby na vida cultural brasileira de criticar a Bienal, do mesmo jeito que na vida cultural esportiva brasileira a gente fala da seleção. Então, teve todos os tipos de crítica, mas eu acho que, no caso justamente da Bienal, a graça é quando são muitos tipos e cada um está preocupado, atento a um aspecto, tudo ajuda a tornar esse debate efetivo. Se ninguém fala nada, é porque ela não cumpriu o papel. E se todo mundo for ficar preocupado com a mesma coisa e virar uma espécie de espetáculo de um escândalo, um problema, né, também ela acaba obscurecendo todo o resto da Bienal e você desperdiça. Então, acho que foi tudo bem, no sentido de que a gente teve todos os tipos de críticas, positivas e negativas, mas cada uma chamando a atenção para um aspecto, que era um pouco o que a gente sonhava, né? Que ela fosse complexa o suficiente para que cada pessoa se sentisse interpelada por uma ponta. Mas não teve nenhum caso de censura institucional, nem interna nem externa, que eu acho que era que era sempre uma grande apreensão, e foi possível. A própria fundação teve um sentido muito cívico em preservar o trabalho artístico e curatorial, e assim, organicamente, as coisas se balanceiam. No livro tem um ensaio seu que fala a reunião de críticos da América Latina ou para que serve uma Bienal. Queria que você falasse um pouco desse ensaio específico, que ele é bem elucidativo, e queria que você falasse também, no segundo momento, a organização dos textos, como que você selecionou, como que você chegou nesses escritores, né? Eu acho muito legal que o jeito que inaugura os textos, né? O cenário da primeira Bienal, 51, e como que você vai caminhando ele através dessas análises. Então, eu queria que você fizesse esses dois panoramas, falasse um pouco do seu ensaio e depois dessa organização, como que foi. Bom, nesse texto da reunião de críticos da América Latina, eu fui buscar um dos casos muito pouco lembrados da história da Bienal, quase algo que foi escapando pela fresta da história, e o objetivo desse texto era marcá-lo, lembrá-lo e colocá-lo no primeiro plano. Porque foi um momento em que justamente a Bienal estava recuperando seu prestígio internacional no final dos anos 70. Havia um processo de redemocratização no Brasil, um processo que a gente sabe que foi lento, incompleto, até hoje não totalmente resolvido, mas havia vários gestos de redemocratização no Brasil e, portanto, era um momento de reinvenção da instituição depois desse certo isolamento em que ela ficou por conta da situação nacional. E nesse lugar, no finzinho dos anos 70, a Bienal experimentou fazer uma Bienal latino-americana, que foi uma ideia muito interessante, mas com uma execução que foi muito criticada, pelo menos aqui dentro do Brasil. E logo depois disso, Araci Amaral, que é uma das nossas críticas mais presentes, que acompanhou todas as Bienais de São Paulo até hoje e acompanha, né? Ela, naquele momento, foi chamada para ser curadora da Bienal e ela se viu com essa Bienal latino-americana, o que fazer com ela, e decidiu propor que a Bienal inteira virasse latino-americana, colocasse o latino-americana no seu nome. Ela não ia deixar de ser internacional, ela não ia abrir mão de ter grandes artistas do mundo todo, mas ela ia foi lido na época por muita gente como se ela estivesse querendo reduzir o internacional para virar só latino-americano, mas o objetivo dela era o contrário, era
ampliar, ao invés de ser uma Bienal paulista ou brasileira, para ser da América Latina inteira. E para legitimar isso, ela chamou críticos da América toda para conversar, fazer um seminário, um congresso, esse encontro, e deu tudo meio errado, no sentido de que muita gente veio para dizer que não, que era um absurdo, só que o que ela estava propondo, o que ela estava olhando, é que havia um monte de questões compartilhadas entre os países da América Latina. A história colonial, a presença recente ou ainda vigente de ditaduras, o desenvolvimento incompleto e desigual e combinado, como chamam os economistas, mas o que a gente chama de subdesenvolvimento no senso comum, a história do lastro indígena, diásporas africanas, etc., etc. Havia muita coisa que a gente poderia pensar juntos, e aí fazer esse gesto seria algo nesse sentido. E isso não deu o resultado esperado, e ela se acabou desistindo de fazer a Bienal, mas é uma história que eu acho que é bonita, porque ela ajuda a entender que as instituições, os eventos, eles não são simplesmente uma forma. A forma que eles têm, que eles escolhem ter, é também uma postura perante a sociedade, é também um programa, um gesto. Então, e fazer uma instituição, ou fazer um grande evento, é também propor algo para a sociedade. Então, esse foi um dos momentos em que isso foi diretamente debatido, e essa pergunta atravessa a história toda da Bienal. A sua outra pergunta sobre o livro, a organização, foi interessante, porque a Bienal se preparava para comemorar 70 anos, a fundação, né, pensava nessa comemoração, que por alguns meses de diferença coincide com 60 anos da fundação, e aí eles se perguntaram, o conselho, a diretoria, começou a pensar, seria importante fazer um livro, e eles me consultaram o que eu poderia propor, e eu falei, olha, tem um caminho que é muito natural e correto, que é fazer um livro de caráter enciclopédico, um almanaque. Você faça um verbete sobre cada exposição, cada Bienal, e coloque informações importantes, curiosidades, obras de destaque, premiados, enfim. É um tipo de publicação que já foi feita até algumas vezes, tanto pela própria Bienal quanto de fora da Bienal para dentro. E é um formato tradicional, mas não teria problema nenhum atualizá-lo, teria a sua utilidade. Mas aí eu pessoalmente não precisaria muito entrar nisso, o próprio arquivo e as equipes da Bienal fariam tranquilamente esse trabalho. Outro caminho seria fazer uma espécie de biografia da Bienal, né? Um grande texto que conta a história da instituição como se fosse a história de uma pessoa. Mas isso leva 5 anos para fazer, uma biografia de alguém. Então não ficaria pronto para o centenário, para o aniversário. E aí eu falei, olha, mas tem uma outra coisa que a Bienal nunca fez, que seria muito interessante, que é, ao invés de fazer uma enciclopédia que trata tudo igual, ou de fazer uma biografia que tem um só autor, a gente poderia chamar 30 pessoas diferentes, com 30 perfis diferentes, com pesquisas diferentes. E aí, nesse caso, né, estamos em 2022, então, com origens diferentes, identidades, gêneros e repertórios distintos, e para cada uma escolher, em diálogo com a organização do livro, um momento dessa história e uma perspectiva sobre esse momento. E aí você assume que seria impossível cobrir todos os momentos, porque é um evento tão grande, tão duradouro, mas você escolhe momentos fortes e vozes que vão conseguir contá-los de modo único. E depois, se for o caso, faz outro, e outro, e outro, porque poderia ter 30 textos aqui, poderia ter mais 100, porque são infinitos os possíveis objetos. E aí a gente pôde fazer isso. A gente teve, desde historiadores da arquitetura, como Abílio Guerra e o Fausto Sombra, que nos levam
por um passeio pela Avenida Paulista, em 1951, como se fosse o percurso de um visitante indo para a abertura da primeira Bienal, até a Fabiana Moraes, que é uma jornalista, crítica, articulista, que raramente escreve sobre arte, mas discute questões sociais e políticas, olhando para uma das bienais recentes, especialmente para um conjunto de obras que fez um retrato do povo alemão na primeira metade do século XX, e toma esses retratos como um convite a pensar que diabos é o povo brasileiro, ou os povos brasileiros, e o quanto essa ideia de povo estava ali, há algumas bienais atrás, prestes a ser bagunçado por uma convulsão social e um acirramento das posições políticas no nosso país. Então, no meio disso, a gente tem uma artista como Alice Paraíso, escrevendo cartas para Lígia Clark, que é uma das suas grandes referências poéticas e humanas, e Alice, que faz obras que discutem a Lígia Clark, que olha para a sala especial que a Lígia fez numa das primeiras bienais dos anos 60 e escreve cartas bastante afetivas e poéticas para ela. É um texto lindo do Lula Vanderlei, também gostei muito do ensaio dele. Esse é um outro texto muito especial, porque teve uma Bienal em 81 e teve uma sessão chamada de Arte em Comum, que era uma forma de se referenciar ao que antes era chamado de naif ou primitivo, ou uma produção feita além das margens do ensino formal de arte, muitas vezes de modo autodidata, ou também produções feitas em contextos psiquiátricos. Enfim, era meio que um outro da arte oficial que o Walter Zanini organizou. E aí o Lula Vanderlei, que tem uma história incrível de vida, é um artista, um pensador, que trabalhou com Lígia Clark, trabalhou com Nísio da Silveira em contextos psiquiátricos, e trabalha até hoje no campo da arte e terapia, toma esse evento como um convite para ele fazer uma espécie de panorama da discussão de arte e loucura dos anos 50 até hoje. E para mim é um texto que todo mundo que estuda arte, curadoria ou mesmo terapia no Brasil podia ler, porque é um ensaio tanto. Ficou sensacional mesmo. Não, outro texto que faz um corte transversal, da Naine Terena, de Jesus, da Fernanda Pita, elas pegaram, na verdade, um evento que aconteceu na Bienal, que está misturado na história da Bienal, mas não é uma Bienal, que foi a Mostra do Redescobrimento, Brasil 500 anos, um mega evento faraônico, e que apresentou muita produção indígena, mas totalmente despida de um olhar, de uma voz indígena. Quer dizer, não tinha nenhuma pessoa indígena propriamente liderando ou mesmo opinando sobre como e por que aqueles artefatos, objetos e obras estariam expostos. Então, elas tomam esse momento, que não é exatamente uma Bienal, mas a partir dele também esticam para trás e para frente o debate sobre como expor produção indígena contemporânea. Legal. A organização tá maravilhosa, Paulo, assim, é um livro muito gostoso de ler e a ilustração dá todo um charme, assim, você consegue, de fato, conhecer toda a Bienal, não toda, é evidente, mas conhecer toda a essência da Bienal de São Paulo. Isso é muito bacana. E esse livro está à venda, Paulo? Está sim. O livro já está em livrarias, que podem ser visitadas ao vivo ou online. E pode ser consultado, adquirido por todas e todos. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, então, para o pessoal que quiser comprar, adquirir o livro. Foi muito legal. Paulo, quero te agradecer, primeiro, pelo trabalho maravilhoso que você fez,
e pelo papo também, foi muito enriquecedor, aprendi bastante aqui e deu para ter um panorama interessante da Bienal. Parabéns e obrigado mesmo pela conversa. Valeu, obrigado, Tadeu, e bom programa para você. Valeu mesmo. É isso, então. Quem quiser conhecer o livro Bienal de São Paulo, desde 1951, está aqui embaixo, na descrição. Basta clicar e entrar e comprar. E tem o site da Bienal também, que é bem completo. Lá tem o curta-metragem que foi produzido, tem os podcasts também sobre a Bienal que foi feita. E foi muito enriquecedor. Quero agradecer aqui a ponte do Érico, que estava aqui com a gente, a Marina também, que fez o contato, que enviou para o Rabiscos aqui o material. E lembrando que às quintas-feiras, a quinta-feira agora, Carol Pedrosa, que está em breve aí comemorando 1 ano do Cabine do Filme. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.